Bom, nós estamos, então, estudando a carta de Pedro, né? A primeira carta de Pedro. Daniel já tem falado dela alguns domingos, eu também falei alguma coisa, e hoje nós vamos ver o capítulo número 2 de Pedro, e meditar um pouco sobre o que esse capítulo vem falando conosco aqui, e como Deus deseja usar essa palavra em nossas vidas. E eu quero começar, então, nessa minha fala, com uma frase do Charles C. West. Ele diz assim: nós vamos a Deus em busca de ajuda quando nossas fundações estão abaladas, apenas para descobrir que é Deus quem as está abalando. Eu vou ler mais uma vez. Nós vamos a Deus em busca de ajuda quando nossas fundações estão abaladas, apenas para descobrir que é Deus quem as está abalando. Talvez a sua vida está muito tranquilinha, não tem nada abalado aí, mas mesmo assim o Senhor te convida para que você venha para Ele e Ele possa abalar aquilo que precisa ser abalado para poder os processos de transformação que Ele deseja, de fato, ocorrer na sua vida. E, assim, não é por falta de motivos, porque nós temos vivido tempos difíceis, tempos onde as estações têm ficado uma loucura, catástrofe de todos os tipos, pandemias e outras coisas mais que têm abalado as estruturas de muita gente. Inclusive, tem abalado como nós nos relacionamos uns com os outros, né? Como nós nos relacionamos como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. E nós precisamos pensar um pouco a respeito desses abalos e perguntar o que o Senhor espera da minha vida nesses abalos. Qual é a postura que eu devo ter? Como que eu devo me portar aqui? Porque, como disse Charles West, né, é Deus quem está permitindo que a minha e a sua estrutura sejam abaladas. E Ele tem um propósito com isso, que é nos desenvolver, para estarmos cada vez melhor. Vamos ler, então, a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhes conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Ofereçam sacrifícios espirituais que agradem a Deus, como dizem as Escrituras. Põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam-se com o destino planejado para eles. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como um povo. Agora, são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrino e estrangeiro que são.
a manter distância dos desejos carnais que luta contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então, como eu disse, o pastor Daniel tem colocado para nós, nesse tempo, como viver a igreja nesse presente que estamos, aguardando, então, a igreja futura, a igreja redimida, a igreja exaltada por Cristo. E como, então, nós deveremos viver essa igreja? E aqui Pedro vai trazer algumas coisas para nós. E a primeira coisa que ele traz para nós é que devemos viver como um corpo sadio, né? A igreja, então, dentro dessa identidade aqui, ela precisa ter um corpo sadio. Mas como assim, Gisele? Sim, um corpo sadio. A gente sabe muito bem, a gente tem visto muitas coisas aí que não é um corpo sadio. Muitas igrejas que a gente percebe aí no seu comportamento e no seu testemunho que elas vai contra a palavra de Deus. O seu testemunho tem sido reprovado diante das Escrituras. Então, como é que eu e você podemos viver como um corpo sadio? Como é que a IPI de Vila Sônia pode mesmo experimentar essa coisa saudável? É interessante porque Deus nos criou de forma sábia, viu? O nosso corpo é assim. Se tem uma célulazinha lá, que está com alguma coisa que é maligno, que não é bom, o que é que os bichinhos do bem fazem? Os anticorpos. Eles se juntam todos, e eles vêm na direção daquela célula que está ali com a malignidade para poder extinguir aquela malignidade. Assim também deve acontecer no corpo de Cristo, comigo e com você. Quando nós percebermos alguma situação em nós de malignidade, nós precisamos nos juntar em oração, em palavra de discernimento, em sabedoria, para poder atingir isso que está prejudicando o nosso funcionamento sadio como corpo. E aí, Pedro, queridos, ele é tão interessante porque ele não dá meia volta, não, né? Eu falo assim que Pedro era um cara assim, sem muita finesse, né? Ele vai direto ao ponto. E ele diz, então, assim, olha, livrem-se, essa é a palavra, livrem-se de tudo aquilo que traz prejuízo para o corpo. E ele começa, então, aqui destacando o que é esse prejuízo, essa maldade. E eu fiquei pensando aqui, enquanto eu lia cada uma dessas palavras. Ele começa a dizer assim, ó, livre-se do engano. O que é o engano? É um artifício para levar alguém ao erro. O que é a hipocrisia? Que é a segunda palavra que está aqui. É a falsidade, dissimulação dos verdadeiros sentimentos e intenções. O que é a inveja? É o desejo irrefreável da pessoa possuir o que é de outro. O que é a defamação? É um termo jurídico que significa imputação ofensiva de fatos que atenta contra a honra e a reputação de alguém com a intenção de torná-lo possível de descrédito na opinião pública. Será que essas coisas têm acontecido no meio da igreja cristã brasileira, da igreja evangélica brasileira? Sim, tem acontecido. E hoje, inclusive, com essa questão, por exemplo, da política, e que você precisa escolher um lado, ou então da identidade de gênero, que você precisa também escolher um lado, de optar por estar dentro dessa questão aí, né, sendo favorável. Essa semana mesmo eu vi um testemunho do Ricardo Goldin, ele falando sobre isso, e o que veio no meu coração foi um abalo, né? Poxa vida, nós precisamos orar pela igreja do Ricardo Goldin e orar pela vida do Ricardo Goldin. É assim que os anticorpos precisam se posicionar. Porque, nos últimos tempos, uma coisa que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas,
quando alguém coloca lá uma opinião na mídia, se posiciona de uma forma completamente contrária à palavra do Senhor. Completamente contrária a uma forma sadia de corpo. E aquilo se torna uma confusão dos infernos. E isso não é só nas mídias. Isso tem acontecido no meio das famílias. Ninguém pode mais dizer assim, eu sou desse partido ou eu sou daquele partido, ou então eu não tenho partido nenhum. Você tem que ter. Temos vivido esse tempo onde as pessoas meio que nos obrigam, inclusive, a ter um posicionamento e declará-lo a todo custo. E eu convido você, assim como o apóstolo Pedro convida a mim e a você a ter um posicionamento, que é de acordo com a palavra de Deus. Um posicionamento saudável. Saudável, querido. E então ele diz para mim e para você que essas coisas aqui, engano, hipocrisia, inveja, defamação, faz parte da constituição humana. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, isso passou a existir dentro de nós. Veja se não. Lá no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo de número 12, quando então Deus vem e questiona Adão ali sobre o que tinha acontecido, imediatamente, Adão difama Deus. Ele fala assim, sabe, foi a mulher que você me deu. Ele está difamando a obra e a criação de Deus. Aí, ele volta-se para a mulher e pergunta, por que você fez isso, Eva? Eva vai e vira-se e diz assim, não fui eu, não, foi a serpente que me enganou. Mostrando que o engano não estava nela, mas também mostrando uma dissimulação hipócrita ali, diante dos fatos. Como assim? A cobra abriu tua boca, forçou você a comer, né? Enfiou goela abaixo, né? Veja, ali a hipocrisia passa a reinar, e reina em todos os homens. Então, portanto, isso é algo que está em mim, está em você, a partir da queda. Não tem como eu dizer assim, não tem nada disso em mim, Gisele. Eu sou tão santa que eu não sei nem por que eu estou aqui nessa terra. Tem sim, mas também Pedro diz para mim, para você, que é função minha e sua, como discípulo do Senhor Jesus, se livrar de tudo isso. E isso, queridos, é um processo onde você busca a identidade de Cristo para preencher. Eu costumo dizer que você não aprende nada no vazio. Normalmente, você tira coisas e substitui coisas. Assim, o conhecimento ele vai se sedimentando e você vai crescendo no conhecimento. Então, se você tira da sua vida engano, hipocrisia, inveja, defamação, você precisa colocar outros valores neste lugar. Outro valor. Então, por exemplo, pensemos aqui no engano. Qual é o valor que eu posso colocar aqui para a minha vida? A verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. E Ele vai colocar para mim e para você como devemos nos posicionar em cada momento, em cada situação. Inclusive com quem é hipócrita, com quem é dissimulado. Ele mostra isso na sua vivência durante aqueles 3 anos que esteve aqui na terra. Então, queridos, Pedro vai dizer para a gente que a gente precisa, então, experimentar esse crescimento da salvação. É assim que esses valores estranhos vão saindo de nós, a gente vai se livrando deles e vai colocando, de fato, valores corretos cristãos. E ele, então, diz aqui no versículo de número 2, como bebê recém-nascido, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação. Aí talvez você diga assim, Gisélia, eu sou presbiteriana, menina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Como assim que eu vou crescer na salvação? Que história é essa? É interessante porque a gente tem 2 termos aqui e nós compreendemos a salvação como um ato e como um processo. O ato de Deus te salvar, você não fez nada. Nada. Ele decidiu te salvar
a partir do seu filho, da entrega do seu filho, ele vem e trabalha no meu e no seu coração. Talvez ele prepare situações as mais variadas possíveis para te trazer de volta para esse convívio com ele, para te trazer de volta para esse relacionamento. Esse é ato dele, do seu espírito trabalhando no meu e no seu coração. Mas existe um segundo ato, querido, que é o ato de você crescer naquilo que você já recebeu. E aí, nisso, nós temos participação, sim. Nós temos. Então, uma é a questão da salvação posicional. Cristo já me salvou. A outra é a questão da salvação como processo de santificação. E aí tem o meu e o seu esforço. Por isso que Pedro está dizendo aqui, livrem-se. Livrem-se. Não é mais Deus que faz isso. Agora é eu e você. Tem a ver com a nossa posição, como que eu desejo agora ser reconhecido como filho de Deus, como discípulo do Senhor Jesus, ou como filho das trevas e discípulo do maligno. Não tem outra alternativa, não tem meio termo. E as minhas ações vão mostrar isso. E não sou eu quem estou dizendo isso, não. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse assim, olha, você vai conhecer alguém quando você ver os frutos. E ele fala, você olhe para a árvore e você veja que fruto que ela está dando. Qual é o fruto que ela está dando? É um bom fruto? Então você vai conhecer que aquela é uma boa árvore. Então as nossas ações são esses frutos. E nós precisamos então, como ele disse assim, como um bebê crescer. E aí ele põe essa ilustração aqui para mim e para você, para mostrar que existe um start de momento. E que muitas vezes nós queremos ser bebê a vida inteira. E podemos estar caindo nessa armadilha, de sermos bebê a vida inteira. Como é que um bebê age? A partir do primeiro momento em que ele nasce, ele quer sugar. Depois que ele chora, o primeiro choro, ele quer sugar. E ele vai sugar tudo que tiver em sua volta. A mão de quem pegar nele, a mão dele, o pé dele, o que tiver em volta, ele vai sugar. Porque ele quer alimento, ele quer comida. Ele chora e ele berra por isso. Até morrer, se ninguém der nada para o bebê. É assim que acontece. Então, no primeiro momento em que nós somos salvos, nós somos, de fato, como um bebê. Mas nós precisamos ter apenas o desejo pelas coisas espirituais como um bebê. O desejo de transformação e de crescimento como um bebê. Mas nós vamos passando de fase. E aí, então, chega a juventude, onde você tem uma grande produção, mas também ainda muita imaturidade. E tem a fase adulta, onde você produz ouvindo a Deus, tendo direção de Deus e sendo encaminhado por Ele. E é interessante, porque quando ele fala essa questão de que eu e você precisamos ter desejo ardente pelo crescimento, porque a nossa carne, querido, ela tem desejo ardente de praticar todo tipo de malignidade. Todo tipo. Você não precisa fazer esforço nenhum. Nenhum. Quando você vê, você está lá, na prática do pecado. Na prática de coisas que desagradam a Deus. Então, para combater uma carne que é veemente e feroz, somente um desejo ardente, intenso e intencional. E é assim que nós podemos crescer nesse processo de salvação. O problema é que, muitas vezes, a gente diz assim, eu sou presbiteriano, tudo já está garantido. Né? Eu já ouvi isso tantas vezes. Né? Tudo já está garantido, eu não preciso fazer esforço nenhum. Né? Veja bem, eu quero ler um texto aqui de Apocalipse sobre essa questão de ficar neste posicionamento. Foi, então, João falando ali para a igreja em Laodiceia. A partir do versículo de número 15, aí do capítulo de número 3 de Apocalipse. Você acompanha aí junto comigo. O que ele diz aqui? Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável,
pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso eu sou um Deus zeloso. Arrependam-se. O que ele está querendo dizer para mim e para você, que esse discurso de que está tudo garantido e eu posso só desfrutar aqui, não preciso mais desenvolver e nem amadurecer coisa nenhuma, é assim. Preste atenção. Busque ao Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo. Deixe que Ele aplique colírio nos seus olhos. Deixe que Ele abra os seus olhos para que você possa compreender que você tem um papel em tudo isso. E que você precisa de desenvolver este papel de forma poderosa na sua vida, senão as coisas da carne vão dominar a sua vida e você vai continuar sendo um bebê. E eu costumo dizer que os bebês na igreja, o berçário da igreja, é um lugar assim que tem os seus desafios. Porque ele não pode ficar sozinho, o tempo inteiro ele precisa de assistência, o tempo inteiro ele precisa de alimento e ele nunca tem nada para dar. Então, eu e você não podemos, como cristãos, e como os discípulos de Jesus, apenas querer ficar como bebê. Nós precisamos ter o desejo do bebê pelas coisas que o Senhor já deixou para nós. E é assim que nós vamos nos livrar das coisas que são malignas na nossa vida. Portanto, queridos, como é que a gente vai testar se esse negócio está dando certo? E aí Pedro continua aqui na sua carta. Como é que eu e você vamos testar se nós já experimentamos, de fato, a bondade do Senhor? E ele vem, então, falando para nós aqui que nós podemos experimentar isso como sacerdotes, porque ele já nos deu essa função. E aí, vamos aqui, versículo de número 5. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifício espiritual que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Então, queridos, o que é esse negócio de ser sacerdote no nosso tempo? Porque você deve estar aí, como presbiteriano, dizendo assim, Gisele, isso era coisa do Antigo Testamento. Nós já estamos na época da graça, não tem mais o sacerdócio. Pois bem, no Antigo Testamento, a função do sacerdote, de fato, era intermediar o relacionamento entre as pessoas e Deus. E isso ocorria a partir, então, de sacrifícios específicos, tanto pela vida dele, quanto pela vida de outros. O sacerdote fazia isso, ali no tempo, era a função dele, dia e noite, exercer essa função. No entanto, com a vinda e a inauguração de Jesus nesse mundo, ele se torna, então, esse sacerdote que vai se oferecer como sacrifício. Por isso que ele diz assim, eu mesmo dou a minha vida, eu a entrego, ninguém a tira de mim, eu sou esse sacrifício, e o livro a carta aos Hebreus vai falar isso para mim e para você, que ele é o sacerdote e o sacrifício tudo junto, né? Ele exerce as duas funções nele mesmo, para que eu e você possamos, então, herdar aqui a função do sacerdócio. E aí, queridos, o que eu acho fantástico aqui em tudo isso, é que ele vem dizer para mim e para você, que como sacerdotes, agora nós temos a função de edificar uma casa espiritual para Deus. Primeiro, a nossa própria vida, né? Então, o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus, que se livra de tudo aquilo que é maligno. E segundo, o nosso corpo em serviço a Deus. Veja só, quem trabalha com construção entende isso melhor do que ninguém. Quando você tem lá uma coluna de sustentação, se você tirar aquela coluna de um prédio, ele vai prejudicar toda a estrutura do prédio. E provavelmente esse prédio vai ruir. E ele, então, diz para mim e para você que eu e você temos, então, essa
coluna de sustentação. E qual é essa coluna aqui? Ele vai dizer para mim e para você que é a palavra de Deus, e ela está aí no versículo de número 8. Ela é a coluna de sustentação que nos traz os valores, que nos traz o meio pelo qual eu e você vivemos. Mas também traz para mim e para você como é que nós devemos servir. E o sacerdócio tem a ver com essa questão do serviço. Como é que eu sirvo? Eu sirvo a partir dos dons que eu recebo. Mas eu nem sei qual é o meu dom. Talvez você já tenha usado isso há muitos anos. E aí você não descobre qual é o seu dom mesmo. Porque você fica sempre assim, não dá para me servir, porque eu não sei qual é o meu dom. Pois bem, para quantas coisas você já se dispôs para servir? Para descobrir qual é o seu dom? Né? Na semana passada, eu achei interessante, e vou compartilhar aqui com os irmãos, uma conversa que eu tive com a dona Esmeralda, aquela irmã que a gente recebeu domingo passado aqui. Estava falando para ela e tal, que eu tinha vindo aí na sala de costura, e ela falou assim, olha, você faz o favor, hein? Você não apareça nessa sala de costura sem mim, hein? Aí depois ela estava conversando comigo e pedindo desculpa, dizendo que foi grosseira comigo. Eu falei, nossa, eu nem percebi isso. Né? E eu falei assim, como assim? Eu não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer para mim. Aí ela falou assim, você só vem aqui na sala para costurar qualquer coisa para deixar lá embaixo para vender, junto comigo. Está proibida de vir sozinha. Muito obrigada, dona Esmeralda. Eu vou me lembrar disso. E eu vou te mandar mensagem o dia que eu puder. Ela falou assim, eu tenho todo o tempo disponível. Eu estou aposentada, né, e eu tenho muito tempo. E eu tenho esse único dom, que eu aprendi a costurar. E aí ela me contou toda a história dela no outro sábado passado, que a gente fez 15 bermudas ali. 15 não, 19. 19 bermudas. Para adolescente. E ela falou assim, Gisele, eu cheguei aqui em São Paulo e eu precisava dar conta da minha casa, da minha família, meu marido alcoólatra, muito difícil a situação, não tinha dinheiro nenhum, e eu fiz 3 aulas de costura, para costurar na máquina reta. E então eu fui para as lojas, para as fábricas ali no centro, e fui oferecer o meu trabalho. E quando eu chegava lá, ninguém queria. Veja só, 3 aulas, a mulher já quer costurar, né? E aí ela chega nas lojas e tal, e aí foi falando, a mulher falou assim, não, aqui só pega com 2 anos de experiência, nem adianta a senhora tentar. E ela falou assim, tudo bem, mas eu quero dizer para você que eu não tenho 2 anos de experiência em carteira, mas eu tenho muita disponibilidade, eu tenho muita coragem, eu vou ser útil aqui nessa empresa. Aí a mulher falou assim, mas a senhora não entendeu? Eu vou repetir de novo, aqui a gente só pega com 2 anos de experiência na carteira. Aí ela disse que um senhor que estava sentado assim mais distante, lendo um jornal, baixou assim o óculos, olhou por cima do óculos e falou para ela assim, manda ela para a encarregada para fazer o teste. E ela foi lá na encarregada fazer o teste. E ela fez o teste e ela passou. E aí todo mundo ali na produção dizia para ela assim, eu não sei o que aconteceu com você. Porque aqui ninguém que não tem experiência, mesmo quando ele manda, não passa. E aí ela começou com algumas estratégias. Pensa só, ela só tinha 3 aulas de como costurar. E ela disse que a encarregada era, sim, uma pessoa muito difícil. E qual era a estratégia dela? Todo dia ela descobriu que a encarregada gostava de doce, todo dia ela levava um docinho de uma banquinha que tinha lá próximo. E então ela disse assim, Gisélia, eu refiz a minha casa, hoje eu tenho aonde morar, hoje eu tenho outras condições, meus filhos conseguiram estudar e se formar, e hoje estão trabalhando bem por conta daquele emprego que eu me aposentei ali. Né? Mas ela se apresentou para o trabalho. Ela se dispôs para aquele trabalho que ela não sabia nem como funcionava direito. E, à medida que os anos foram passando e as situações foram acontecendo, ela foi buscando estratégia de como melhorar. E a pergunta para mim e para você aqui hoje é assim,
qual é o tipo de trabalho que você tem se apresentado para a edificação desse corpo aqui, né? Qual é? Ou você não tem se apresentado apenas dizendo assim, eu não sei qual é o meu dom e também não descubro qual é o dom que eu tenho, e aí, portanto, eu não aplico ele no corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que, assim como Paulo disse que o corpo de Cristo ele é algo que tem muitas partes, assim também é a igreja. Então, a mão não pode fazer o serviço do pé, e vice-versa. E talvez você tem muitas coisas que não estão acontecendo na igreja, porque você não está fazendo o seu serviço. E você está esperando, você que é mão, esperando que o pé faça o serviço. E quando o pé vai fazer o serviço, o pé não faz um bom serviço, porque ele foi feito para andar e não para pegar. Percebe? E aí você consegue ver isso que não está no lugar, e você diz assim, está ruim esse serviço. Talvez seja porque você não está no seu serviço. Então, eu espero que essa palavra possa falar o seu coração e você possa avaliar. E, ao mesmo tempo, você possa se dispor dentro daquilo que o Senhor já tem te chamado para ser pedra de edificação nesta comunidade. Nesta comunidade. E aí, queridos, ele traz para mim e para você o mesmo texto de 1 Coríntios 12, que fala lá sobre essa questão do corpo. Ele diz assim, o corpo tem muitas partes, mas Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo, e cada um é parte deste corpo. Mas, se eu não exerço a minha função como parte desse corpo, esse corpo vai ficar com problema. Não vai ser um corpo saudável. E a identidade do corpo toda vai estar prejudicada porque eu não exerço a minha função dentro do corpo. E a minha função é muito importante, tanto no corpo local, que é aqui IPI de Vila Sônia, quanto no corpo extralocal, porque é aqui dentro que nós somos treinados. Tá? Às vezes você acha assim, não, eu vou lá fora falar de Jesus para os que estão lá fora. Joia. Mas você já foi treinado? Seu treinamento começa aqui, ó, aonde pode muitas coisas serem corrigidas. Aonde pode muitas coisas, inclusive como essas características aqui, que Pedro diz que eu e você precisamos nos livrar, serem corrigidas. Porque lá fora, quando eu for testemunhar, essas características que antes estavam em mim, e não vão estar mais, e vão estar outras, que é a verdade de Cristo, como Ele agia nas situações, elas vão testemunhar ao meu favor de quem eu sou e a quem eu pertenço, e qual é o estilo de vida que eu tenho para oferecer para aqueles que eu estou falando. Percebe? Então, a identidade do corpo, ela é formada a partir, primeiro, de quando você entra nesse corpo, que é a comunidade local, quando você começa a fazer parte dele, e você, então, se permite ele trabalhar na sua vida, e outros agentes do bem, né, vamos dizer assim, usar essa figura, trabalha também na sua vida para poder lapidar aquilo que não está bom e tirar aquilo que não está bom. E quando eu e você nos permitimos isso, através da relação aqui de discipulado, porque não tem como isso acontecer se não for no serviço, se não for quando eu me apresento, porque é ali onde aparecem as coisas que nem sempre estão boas. Né? É quando eu me apresento, ali é onde vem os conflitos. E aí eu e você precisamos, então, ser lapidados nesse corpo. E aí sim, sermos como luzeiros no mundo. E aí sim, temos propriedades para sermos bênção lá fora. Né? Então, ele diz aqui que nós somos essa pedra dentro da comunidade. Não é pedra de tropeço, não. É pedra que serve para lapidar os outros, uns aos outros. Então, se você acha que o irmão foi duro com você, chegue nele, não fique falando dele pelas costas, não, viu? Olha aqui o que Pedro manda a gente se livrar. Chegue nele e fale assim, irmão, olha, eu reconheço que essa palavra foi muito dura para mim. Eu posso realmente não estar entendendo essa palavra, ela foi dura para mim. Eu quero que você ore comigo. Porque eu estou com dificuldade de entender o que você está me dizendo, e estou com sentimentos que não são bons.
Queridos, se nós não fizermos isso, não tem condições de outras pedras virem se juntar a nós e formar um edifício. Percebe? Não tem como se levantar a parede. E aí eu sempre trago um exemplo que foi muito negativo em uma das igrejas que eu passei, que eram duas famílias, da mesma família, elas moravam no mesmo quintal, mas elas tinham 20 anos que não se falavam, dentro da mesma igreja, porque não tinha coragem de ser autêntico e chegar um ao outro em amor e dizer assim, aquilo lá me magoou, aquilo lá me machucou. E aí, vamos levando feridas que não agradam a Deus e não edificam o corpo. Então, queridos, a gente precisa ter um pouco de humildade para poder ouvir o outro dizendo assim, essa palavra que você trouxe para mim não é boa. Ou então, eu não consegui recebê-la. Porque, às vezes, a palavra é boa e o Senhor está querendo usar aquela palavra. Mas dizer para o outro assim, eu não consegui recebê-la, porque achei ela muito dura. Você pode orar junto comigo por isso? Percebe que carece de humildade para isso? Carece de humildade. E o próprio Jesus falou, se vocês querem, então, ser grandes, sejam os que servem. Isso é um serviço. E um serviço sério. Para que essa edificação seja construída, seja levantada, e ela possa aparecer. Mas se eu e você não nos permitirmos que essa edificação aconteça, veja o que o versículo número 8 diz, e também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeça porque não obedecem à palavra de Deus. Portanto, depare com o destino planejado para elas. Então, queridos, eu só vejo duas alternativas aqui. Ou eu sou povo de Deus, ou eu não sou povo de Deus. Ou eu me permito ser lapidado para encaixar nas outras pedras e as outras pedras em mim, ou então, queridos, eu não faço parte desse corpo. E aí, às vezes, a gente, mas eu faço parte do corpo espiritual de Deus. Para de bobagem. A Bíblia não diz nada disso. O corpo espiritual se manifesta no corpo físico. Nós não estamos ainda com o corpo transformado e vivendo na eternidade. Nós estamos aqui na terra. E é aqui, enquanto estamos vivos, que o Senhor pode nos lapidar dentro de um corpo vivo. Não tem essa história de um corpo espiritual lá na eternidade, enquanto eu sou corpo vivo aqui. E a gente precisa dessa consciência para poder entender que a nossa obediência, se permitir o Senhor nos trabalhar e trabalhar com a nossa vida, ela vai produzir coisas tremendas. E ela vai nos trazer esse sentido de sermos, de fato, povo. Não apenas sermos consumidores, como eu tenho ouvido aí nas mídias, né, do Evangelho. Jesus não chamou nenhum consumidor para ficar junto dele. Ele falou, você quer ser meu discípulo? Vem e segue-me. Consumidor do Evangelho está fora, filho. Isso aí é uma linguagem secularista e do nosso tempo para poder trazer uma destruição ao Evangelho. Então, você é povo de Deus? Ele está te chamando, venha para a santificação. Venha exercer o sacerdócio. Venha distribuir aquilo que Ele mesmo já deu para você, porque os dons são dele, Ele distribui para que a gente funcione bem como corpo. E aí sim, como ele diz aqui no versículo de número 11, nós vamos estar prontos para anunciar com o nosso testemunho, 11 não, 12, para anunciar àqueles que estão em volta de nós, a quem nós servimos, quem nós somos. Então, eu termino essa palavra perguntando aqui para os irmãos, né? Você tem se disposto? O Éder acabou de dizer aqui, no dia 27, nós vamos ter aqui vários caldos. Gisele, mas tem que pagar e eu não tenho dinheiro. Queridos, nós somos uma comunidade corpo. E essa é a identidade do corpo. Eu não tenho dinheiro, então procura alguém. Eu não tenho dinheiro para pagar esse dia aí do caldo. Alguém vai pagar para você. E uma coisa que essa igreja tem é a generosidade. Nunca aqui as pessoas ficaram sem alguma coisa porque não tinha dinheiro. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que vêm nesse lugar sempre são abençoadas. Não é não, Felipe?
sempre são abençoadas. Sempre sai com alguma coisa. Então, eu não tenho dinheiro, vai e fale com alguém, que alguém vai providenciar isso para você. E outra coisa que aqui a comunidade tem, e que sempre foi algo que me encantou, além da generosidade, as pessoas não são expostas. Porque a generosidade não precisa sair na praça e bater no peito e dizer, eu que fiz. Muito pelo contrário. Ela é feita em amor, na discrição e no acolhimento da pessoa. Então, faça isso. E aí eu disse que vai ter um negócio aí dos PAPs, projeto de amor ao próximo, venha conhecer. E temos um mês aí pela frente a mais. Pergunte ao Senhor, será que eu posso servir alguns desses PAPs que vão ser apresentados? Como será que eu posso servir nele? Conheça, vá orando ao Senhor e deixe que Ele fale ao seu coração. Deixe que Ele fale ao seu coração. E aí, depois, você vai descobrir, quando você se dispor, como é que você vai poder servir. E aí, não queira chegar dizendo para a pessoa, desse jeito não funciona, não. Não é assim, não é assado. Não, venha e se submeta. Se submeta a quem estiver já ali, preparando tudo isso, para que ele possa usar a sua vida como sendo essa pedra que faltava para o encaixe. Dessa parede que precisa ser levantada e construída com essa comunidade. É uma oportunidade, ok? Tem tido aqui, domingos após domingo, há vagas para isso, há vagas para aquilo, se disponha. Dona Esmeralda disse para mim, eu só tenho esse dom, que é de costurar. E cada coisinha linda que ela faz ali, gente, e ela aposentou com uma série de situação de saúde, e ainda falou assim para mim, Gisélia, Dona Esmeralda não vai dar conta disso, não, porque ela tem muitos problemas de saúde. Como é que você faz um negócio desse? Eu falei assim, pode deixar aí. Dona Esmeralda não vai trabalhar além do que ela pode. E eu fico lá vigiando ela. Dona Esmeralda, para um pouco aí, vem cá. Vamos ali fazer não sei o quê. Ela fala assim, não, mas tem que terminar. Eu falo assim, não tem. Menina, tu não sabe o que é trabalhar, não. Ela fala desse jeito para mim. Eu trabalhava, era 9 horas numa máquina. Né? E eu falo assim, então, mas aqui o trabalho é diferente, Dona Esmeralda. Né? É diferente. Não é uma coisa que é para te acabar. É uma coisa que é para você crescer, para você desfrutar daquilo que você está fazendo com Deus e celebrar a Ele por aquilo que Ele já tem te dado. Então, queridos, a identidade de corpo é isso. É quando eu sei que Cristo já me salvou, eu pertenço a uma comunidade e eu tenho um serviço a desenvolver nessa comunidade que vai me fazer crescer. E eu acho interessante porque, às vezes, a gente pensa assim, estou velha demais. Dona Esmeralda tem 70 e poucos anos já. E, para mim, foi uma surpresa aquilo. E eu tenho que tirar ela do trabalho. Tenho que tirar ela do trabalho, porque, senão, quando eu vejo, ela está lá o dia inteiro. Então, talvez você fale assim, é porque ela é aposentada, né? Está no primeiro amor e não sei o quê. Pois deixe o primeiro amor ser lançado sobre o seu coração e sobre as suas ações. Deixe ele te usar. Né? Então, se eu posso dizer alguma coisa prática para você levar aqui dessa questão de como ser comunidade hoje, aguardando a comunidade futura, a igreja futura, é viva a identidade de corpo. Deixe Deus usar os seus dons. Deixe Deus tirar aquilo que não provém dele. E Ele te fazer mais limpo para a glória dele. Porque o nome dele vai ser glorificado à medida em que você se dispõe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e ela encontra espaço e lugar no coração de todos aqueles que se permite ouvir o Senhor. Então, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando no coração e na mente de cada irmão, de cada irmã que está aqui ouvindo a Tua palavra, que está na casa, que está no trabalho, onde esteja ouvindo a Tua palavra.
que o Senhor trabalhe no coração e que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não provém do Senhor. Talvez experiências amargas, experiências difíceis, experiências dolorosas que arrancaram lascas do coração e também, ó Pai, da vontade, que o Senhor venha restaurando, que o Senhor venha reconstruindo, ó Pai, a vida de cada irmão e de cada irmã dessa comunidade, para que, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido em todo o tempo. Senhor, nós queremos mesmo ver a Tua glória, ó Deus, no meio do Teu povo, e nós chamamos a existência, essa glória no meio do Teu povo, um povo que ama, que se dá um ao outro, e que se dá em favor dos outros, ó Pai, porque esse é o Teu chamado para as nossas vidas, e nós queremos mesmo pedir que o Senhor venha curando o Teu povo, que o Senhor venha restaurando, e que o Senhor venha conduzindo o Teu povo de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão distantes, aqueles que se feriram de alguma forma, que o Senhor mesmo venha com Teu amor, Senhor, envolvendo esses corações, ó Pai, envolvendo, trazendo para junto de Ti, ó Pai, mostrando, ó Deus, a Tua glória para eles e como eles precisam fazer parte desse corpo, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, que o Senhor venha manifestando essa graça e essa bondade no coração dos Teus filhos e filhas. Quebra, Senhor, quebra. Quebra no meu coração, quebra no coração de cada irmão, de cada irmã, as coisas que vieram e trouxeram tristeza, Senhor. E traz a alegria da Tua salvação, a alegria da Tua bondade, a alegria de saber que servimos um Deus que é tremendo e que celebra conosco quando nós nos dispomos para o que o Senhor quer. Então, clamamos a Ti, que o Senhor realize essa obra no meio do Teu povo, na vida de cada um aqui, ó Pai, na minha vida, Senhor, porque nós não queremos passar por essa vida, Senhor, como alguém apenas que recebeu a salvação e guardou ela, mas nós queremos passar, ó Deus, fazendo com que, ó Deus, esse talento que o Senhor nos deu seja multiplicado, em nome de Jesus, ó Pai, e ele possa frutificar, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Abner vai cantar ainda junto com a Larissa uma canção, mas eu quero desafiar você. Não deixe essa mensagem apenas aqui. Leve ela para a sua semana. Leve ela, vá na sua casa, vá lendo com cuidado, pegue outras versões, leia esse capítulo e vá falando com Deus. Deus, o que o Senhor quer tirar de mim? O que o Senhor quer tirar de mim? Muitas vezes, na experiência do serviço, nós somos feridos. E eu já conheci muitos pastores que ficaram pelo caminho, porque preferiram ficar na ferida, ao invés de permitir que o Espírito Santo trate o seu coração. Eu conheci também muitos irmãos que ficaram pelo caminho, porque permitiu ficar na ferida, ao invés de se permitir a graça do Senhor e a bondade do Senhor, que é infinita sobre as nossas vidas. E eu te desafio, durante a semana, você falar com o Senhor. Fale com o Senhor, inclusive de coisas que você acha que feriram a sua alma, que feriram a sua alma e a sua disposição de ser corpo e de servir um corpo saudável, para que Ele possa te curar e Ele possa nos usar de acordo com a sua vontade. Amém?